Oi, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não venho por aqui conversar com vocês, né? Para quem não me conhece, eu sou a Drica De Cash Sola, sou terapeuta sistêmica e eu vim hoje conversar com vocês a respeito de uma matéria que eu li na revista Time sobre um artigo escrito pelo James Dott. James Dott é um neurocirurgião americano, professor de Stanford. Ele foi quem fundou o Centro de Compaixão de Stanford a pedido do Dalai Lama. Eu fiz um post outro dia sobre um livro que chama Into the Magic Shop, ou seja, dentro do shopping da loja de mágica. Eu não sei muito bem como é que chama esse livro em português, até porque ele foi traduzido para, não me lembro agora quantas línguas, muitas, mas eu sei que ele tem a tradução, tem esse livro no Brasil, mas ele está esgotado. Eu tentei comprar e não consegui. Mas enfim, professor James Dott, ele traz o seu testemunho sobre a sua história, né? Sobre como ele, vindo de uma família muito pobre americana, pai alcoólatra, mãe depressiva, que tentou tirar sua vida várias vezes, como que essa experiência traumática da vida, do entorno dele, da onde ele veio, das histórias pessoais, da família de origem, durante muito tempo não permitiu que ele acreditasse que ele pudesse ser e conseguir nada na vida. Seu sonho era ser médico cirurgião desde pequeno. E como ele permitiu durante muitos anos que o seu ambiente ditasse os termos da sua vida, né? Ele não conseguia acreditar de forma alguma que ele pudesse produzir qualquer mudança que fosse significativa. Esse é frequentemente o caso quando a gente vivencia um trauma, né? A dor e o choque da experiência traumática, eles assumem uma autoridade exagerada nas nossas mentes, que é muito difícil da gente desafiar. É assustador a gente confrontar essa realidade que é conhecida para nós. Até porque a gente fica enredado nela, nem a gente não tem consciência disso, de como a gente processa, a gente caminha na nossa vida a partir com essa experiência traumática enredada como pano de fundo na nossa vida. Mas como descobriram, né? Hoje em dia a gente sabe, os pesquisadores da epigenética, no campo da epigenética, descobriram que as nossas experiências, que as nossas vivências, elas podem alterar os nossos genes, né? Os nossos genes, eles são alterados e impactados ao longo da nossa vida por aquilo que a gente experiencia, pelas nossas experiências. Não só os nossos genes, mas a gente também impacta gerações subsequentes. Então essas experiências traumáticas, elas também passam para as próximas gerações. Então a gente tem que entender sobre isso, a gente tem que pensar sobre isso, né? Porque os nossos corpos, as nossas mentes, eles se organizam para que a gente, para evitar que traumas semelhantes aconteçam no futuro. E nesse processo, a nossa consciência, muitas vezes, ela fica presa numa reação automática a esse mundo externo, que muitas vezes a gente vê como sendo assustador, pouco confiável. E dali a gente não consegue sair. A gente fica, de fato, enredado. A gente não consegue imaginar que mudanças podem ser feitas, que a gente pode assumir de alguma forma as rédeas da nossa vida e que a gente pode alterar o nosso mundo interno. E alterando o nosso mundo interno, a gente altera o nosso mundo externo. Se a gente não toma consciência desse nosso poder, desse poder inato do indivíduo, a gente vive a partir das nossas respostas automáticas e condicionadas, sem a gente tomar consciência que a gente está fazendo isso. A boa notícia agora é que, segundo James Dott, a gente agora sabe, a gente tem insights sobre quão poderosa é a nossa mente. Isso é muito lindo. Eu estudo sobre isso, é muito interessante a gente aprender cada vez mais. Ele destaca a neurociência e o conceito da neuroplasticidade, que a gente pode, a partir da neuroplasticidade, a gente pode criar, de fato, a vida que a gente deseja. A neuroplasticidade é a capacidade do nosso cérebro de mudar
a sua estrutura, a sua função em resposta à experiência e à nossa intenção. Ou seja, as nossas experiências, se a gente repete as experiências, se a gente muda o modo do nosso comportamento, o nosso modo de reação, a nossa intenção, a nossa forma de acreditar, a gente muda, a gente vai repetindo isso, o nosso cérebro é plástico, ele muda. De fato, a gente consegue redesenhar o nosso cérebro e a gente pode sair desse trauma, dessa teia, né, de pensamentos compulsivos, de negatividade. Ele diz que se a gente redireciona a nossa atenção, a gente pode literalmente mudar o nosso cérebro. A gente pode formar novos circuitos neuronais, eliminando os antigos. Então isso permite que a gente crie mais massa cinzenta nas áreas que nos ajudam a aprender, a realizar e a alcançar nossos sonhos. Então ele traz muito no livro Into the Magic Shop tudo aquilo que ele aprendeu e como ele conseguiu redirecionar, né, esse lugar de escassez, esse medo, essa crença de que ele não tinha merecimento, de que ele não ia dar em nada, que ele não ia chegar a lugar nenhum, de que ele não ia conseguir nada na vida. Síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Então é muito bonito da gente perceber que não, que a gente, através da nossa intenção, a gente consegue trabalhar, treinar resiliência, compaixão. As qualidades do coração são qualidades que são treinadas, exercitadas. E à medida que a gente experiencia mais emoções regeneradoras, a gente amplia o universo. A gente sai do círculo vicioso de que nada vai dar certo, de que nada... Ou seja, a gente produz mais positividade, a gente atrai mais positividade na nossa vida. James Dodd também traz a ideia de otimismo. Otimismo como sendo algo que a gente pode treinar, a gente pode aprender a ser mais otimista, a ter uma perspectiva mais otimista em relação à nossa vida, como uma prática de bem-estar. Otimismo é uma tendência generalizada da gente esperar bons resultados em domínios importantes da nossa vida. Os pesquisadores, inúmeras pesquisas trazem o benefício para a nossa saúde física. Pessoas mais otimistas têm menos predisposição a problemas cardiovasculares. São pessoas que têm uma resiliência maior, ou seja, uma imunidade maior. Tem um livro super bacana do Martin Seligman também, que chama Learned Optimism, otimismo aprendido, que traz também essa ideia de que a gente pode praticar, ter uma visão mais otimista em relação à nossa vida. A gente, através dessa questão da visualização, da gente mudar um pouco, a gente se perceber mais como a gente funciona, a gente pode exercitar, assim como a gente pode exercitar a gratidão. E exercitando a gratidão, nos tornamos mais gratos. Exercitando o otimismo, nos tornamos mais otimistas. Então, ele traz isso, que é uma verdadeira dádiva da gente visualizar as nossas intenções repetidamente. A gente consegue visualizar e a gente consegue treinar esse olhar para que a vida... para que a gente não fique no piloto automático achando que tudo vai dar errado e que a gente não vai sair desse círculo vicioso. A gente treina, a gente exercita. E com isso, a gente fica menos dependente das situações externas. A gente muda o nosso mundo interno. E como eu já falei, a partir disso a gente começa a ver mudanças no nosso mundo externo. E por fim, Dodd explica como a manifestação é o processo da gente incorporar intencionalmente pensamentos
imagens da vida que a gente deseja em nosso subconsciente. Ele descreve como a neurociência cognitiva e as redes cerebrais em grande escala mostram que a manifestação não é apenas um esquema de enriquecimento rápido. Eu vou manifestar que eu quero ganhar na loteria. Não é isso. Ou um sistema equivocado de realização de desejos. É parte extraordinária da nossa extraordinária capacidade, da capacidade do nosso cérebro de mudar, de curar, de se refazer. Então ele menciona que a visualização e a prática da manifestação, elas funcionam porque o cérebro não distingue entre uma experiência física real e outra experiência imaginada. Permite então que a gente crie a realidade que a gente imagine. Então, por exemplo, quando eu estou muito estressada, quando eu estou muito ansiosa, muitas vezes eu entro num estado meditativo e eu entro num espaço que eu tenho guardado dentro de mim, que eu já visualizei, já entrei inúmeras vezes, que eu chamo de jardim da alma. E é nesse lugar que de fato eu me acalmo, eu recarrego a minha bateria muitas vezes, eu restauro a minha energia, e é um lugar que existe dentro de mim, mas é um lugar que na hora que eu entro, diminui o sistema simpático, aciona meu sistema nervoso autônomo parasimpático, porque o meu cérebro não sabe, para ele aquilo é real, é como os sonhos. Quando a gente sonha, a gente experiencia estresse, a gente chora, a gente sua, a gente sofre, mas a gente está sonhando, mas a gente está vivenciando aquilo. Então, a conclusão agora, na análise do James Dott, a gente consegue entender como a ciência pode apoiar as práticas de bem-estar, como essa questão da manifestação. Então, ao entender e aplicar esses conceitos, nós podemos transformar as nossas vidas de maneira profunda e significativa. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho. Essas ações, elas me incentivam a produzir mais conteúdos como esse. Até a próxima!